Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre frações. Essa é a parte 2. Vamos ao assunto. Hoje a gente vai falar de frações equivalentes. Frações equivalentes representam a mesma quantidade. São maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, 1/3. Um círculo dividido em 3 partes. Peguei uma, eu tenho 1/3. Se eu dividir esse círculo em 6 partes, esse 1/3 de antes vai ser representado por 2/6. 2, 4, 6, duas partes de 6 é a mesma coisa que esse 1/3, tá? Então, eu posso dizer que 1/3 e 2/6 é a mesma coisa, ou seja, são frações equivalentes. Se eu dividir cada pedacinho desse aqui em 3 partes, eu vou ter 3, 6, 9 partes, e esse 1/3, ele vai ser a mesma coisa que 3 nonos. Tá? Então, posso dizer que 3 nonos é igual a 1/3, que é igual a 2/6. Então, todas elas são frações equivalentes. Como que a gente encontra frações equivalentes? Basta você multiplicar ou dividir os dois números, numerador e denominador, pelo mesmo valor. Por exemplo, 1/3, se eu multiplicar em cima por 2, eu vou ter 2/6. Então, multipliquei em cima por um número e embaixo, eu multiplico pelo mesmo, eu tenho uma fração equivalente. Mas eu também posso vir e multiplicar o 1 por 3, que dá 3, e o 3 por 3, que dá 9, então eu tenho 3 nonos. Então, essas são maneiras de encontrar frações equivalentes. Mas não é só multiplicação, eu posso dividir. É que 1 não tinha um divisor para eu fazer. Vamos ver outros exemplos. Se eu pegar 6 décimos e multiplicar em cima por 5 e embaixo por 5, eu vou ter 30 cinquentaavos, então eu posso dizer que são frações equivalentes. Agora, se eu pegar 6 décimos e dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, eu tenho 3 quintos, então também é uma fração equivalente, tá? Dividir em cima por 2, dividir embaixo por 2. Então, um detalhe aqui, todas são equivalentes. 3 quintos é equivalente a 30 cinquentaavos, que é equivalente a 6 décimos, tá bom? 5 nonos, agora eu quero uma fração equivalente que tenha um numerador 45 e depois vou querer que o denominador seja 27, tá? Bom, se em cima é 45, tá fechado aqui, eu não posso multiplicar ou dividir por qualquer coisa. Então, tem que encontrar um número que multiplicado por 5 dê 45, é o 9. Se eu multipliquei em cima por 9, embaixo eu tenho que multiplicar por 9 também, e eu vou ter aí 81. Então, 45 81avos é a fração que eu estava procurando. Ela é equivalente a 5 nonos. Agora eu quero que embaixo seja 27, não 81. Então, eu tenho que encontrar um número que vezes 9 dê 27. Sabe qual que é? 3, né? Então, multiplica embaixo por 3, tem que multiplicar em cima por 3 também. Então, 15 27avos é uma fração equivalente a 5 nonos. Beleza. Agora é a sua vez de praticar. Resolva aí esses exercícios, conforme esses exemplos, conforme diz cada coisa aqui, tá? Pausa o vídeo e dá uma tentativa aí. Beleza? Pausou? Então, vamos às respostas. Vamos responder. Então, vamos encontrar uma fração equivalente a 3 sétimos que tem o denominador 49. O denominador é esse número de baixo. E a gente tem que pensar, por quanto que eu multipliquei o 7 para dar um 49? Se você for bom de tabuada, você sabe que é 7 vezes 7 dá 49. Então, em cima, eu tenho que multiplicar por 7 também. Tem que ser o mesmo número que eu vou multiplicar ou dividir em cima. Então, 3 vezes 7 é 21. Então, é isso. 21 49avos é a mesma coisa que 3 sétimos. Tá? São equivalentes. Agora, uma com o numerador 3 que seja equivalente a 15 20avos. Daí, você tem que pensar por quanto que você dividiu o 15, porque ele diminuiu nesse caso, para ficar um 3. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu vou ter que dividir o 20 por 5 também. E vou obter um 4 aqui. 15 20avos é equivalente a 3 quartos. Fração equivalente a 10 centésimos que tem o numerador primo. Aí tem que pensar quais são os numeradores
que podem ser primos aqui. Se for um múltiplo de 10, um número maior que 10, então ele não vai ser primo, porque vai ser divisível por 10. Então tem que ser um 2, um 3, um 5 ou um 7. Tá? Se eu colocar um 3 aqui, 10 dividido por alguma coisa não vai dar 3. Eu vou precisar de um número com vírgula, não vem ao caso agora. Então 3 não é possibilidade, 7 também não. Então o numerador só pode ser 2 ou 5. Tá? Então a gente vai ter duas frações aqui, nesse caso. Para ser divisível, para dar 2, aqui eu tinha que dividir o 10 por 5. Então eu vou dividir o 100 por 5 também, e vai dar 20. Então 2 20avos é equivalente a 10 centésimos, e o numerador é primo. Agora, se eu quero que o numerador seja um número 5, então eu tenho que dividir o 10 por alguma coisa para que dê 5. Eu vou dividir ele por 2. Então, 100 eu também divido por 2. E aqui eu tenho 50. 5 50avos. 2 20avos. Todas elas são equivalentes a 10 centésimos. E agora, uma fração equivalente a 21 décimo, que tenha o denominador igual a 5. Eu quero que aqui embaixo seja 5. Daí você pensa, 10 dividido por 2 dá 5. Só que 21 dividido por 2 vai dar um número com vírgula que a gente ainda não está trabalhando. Então não é possível, tá? Não é possível. Próximo passo, simplificar uma fração. É a mesma coisa que encontrar uma fração equivalente, só que em vez de multiplicar e dividir, aqui a gente só pode dividir. Tá? A ideia da simplificação é diminuir esses valores do numerador e do denominador. Tá? Então, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, qualquer número que eu quiser. Tá? Como os dois são pares, eu posso dividir por 2, mas aqui eu vou dividir por 3, para mostrar como é que é. 36 dividido por 3 dá 12, e 30 por 3 dá 10. Aqui uma fração equivalente a essa, e eu simplifiquei a fração. Só que dá para simplificar mais, porque os dois são pares, então dá para dividir por 2. 12 por 2 dá 6, e 10 por 2 dá 5. E agora não existe mais um número que eu consiga dividir em cima e embaixo. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que essa fração é irredutível. Tá? Beleza, então a gente tem aqui uma fração irredutível, porque não existe um número que dê para dividir em cima e embaixo. Tá? Próximo. Vamos ver mais alguns exemplos. 48 centésimos é uma fração que dá para simplificar. A gente vai dividir por 2, dá 24 50avos. E dividir por 2 de novo dá 12 25avos. Eu usei o símbolozinho da divisão e a flechinha aqui só em cima para facilitar, tá? Tem que dividir em cima e embaixo, não pode esquecer. O 12 25avos, olha para o 12 e para o 25. O 25 dá para dividir por 5 e por 25. E só. O 12 não dá por 5 nem por 25. Então, não dá para dividir mais. Se eu dividir por 1, claro que vai dar, né? 1 é o divisor de todos os números. Mas vai continuar a mesma coisa, né? 12 25avos. Então, não tem sentido. Essa fração aqui é irredutível. Mais um exemplo. 1.200 180avos. Tá? Divide por 2, divide por 10, divide por 3. Cheguei em 20 terços, tá? O 3 é primo, não dá para dividir por outro número que não seja 3 e 1. E o 20 não dá por 3 e daria por 1, que continua a mesma coisa. Tá? Perceba, eu posso escolher o número que eu vou usar para dividir. Tá? Só que quanto maior o número que eu escolher, mais rápido eu chego nesse resultado aqui. Ó. Como eu dividi por 2, dividi por 10, dividi por 3, é a mesma coisa que dividir por 60. Se eu pegar 180 e dividir por 60, eu chego em 3. Se eu pegar 1.200 e dividir por 60, eu chego em 20 e já chego direto na minha resposta. Mas daí você tem que saber que dá para dividir por 60 os dois, tá? Nesse caso até dava. Se não, faz devagarzinho, conforme você conseguir.
52, 39avos, ó, um número par e um número ímpar. Não quer dizer que ela é irredutível por causa disso. Tem que ver se tem divisores em comum, tá? O 39 dá para dividir por 13 e o 52 também dá para dividir por 13. Divide por 13 chega em 4 terços. 4 terços é irredutível. Ok? Por fim, 7/11avos. 7/11avos são dois números primos, não são múltiplos, então ela já está na forma irredutível. Vamos praticar um pouquinho essa simplificação aí até chegar em números irredutíveis. Pausa o vídeo e resolve aí. Simplifica dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Pausou? Então vamos às respostas. Vamos simplificar essas frações até que elas fiquem irredutíveis. Então eu tenho aqui uma fração, em cima tem um número ímpar, embaixo tem um número par. Não quer dizer que ela não seja simplificável, dá para simplificar ela assim. Olha, o 49 eu sei que ele é divisível por 7. E o 14 também. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 7, eu vou ter 7 meios. Agora que eu tenho 7 meios, não tem um número que divida em cima e embaixo, porque os dois são primos. Então ela está irredutível. Os 50 60avos eu posso simplificar também. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2, por exemplo. Mas dava para dividir por outros números também, tá? Mas eu vou dividir por 2. Dá 25 em cima e embaixo dá 30. Beleza, eu consigo dividir em cima e embaixo por 3. Por 3 não, desculpe, por 5. Então, dividindo em cima e embaixo por 5, eu vou ter 5 em cima e 6 embaixo, 5 sextos. Essa é a fração irredutível. Olha, perceba que se eu tivesse dividido 50 por 10, daria 5 e 60 por 10 daria 6. Então, quanto maior o número que você for utilizar para simplificar, mais rápido você chega no resultado, tá? Aqui eu vou fazer isso já. Vou pegar o 400 680avos e vou dividir em cima e embaixo por 10. Dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo, por exemplo, a gente tem 40 68avos. Os dois são pares, dá para dividir por 2. Dava para pensar em outros números maiores também. Eu vou fazer devagarzinho aqui nesse caso. 20, 34 avos. E agora dá para simplificar de novo por 2. Vai dar 10, 17 avos. Tá? 10 e 17 avos, o 17 é um número primo. E o 10 não é múltiplo de 17, então essa é a fração irredutível. Por fim, aqui eu vou dividir por 10 de novo. Só que olha só, se eu pegar o 500 e o 250, eu sei que 500 dividido por 250 dá 2. Então eu posso simplesmente vir aqui e finalizar a minha fração. Esse 2 é a forma irredutível desse número, tá? Só que eu podia fazer também aos poucos. Eu vou dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Deu 50, 25 avos. E agora eu vou dividir por 25 em cima e por 25 embaixo. Então deu 50 por 25 dá 2 e 25 por 25 dá 1. Nunca deixem com 1 embaixo, tá? Então aqui é a forma irredutível dela, 2 inteiros. É isso. E pronto, acabou. Acabou o descanso. Chega, já descansaram aí bastante. 0,2 segundos descansados. Tá na hora da gente praticar mais, tá? Boa semana a todos. A gente se vê essa semana na videoconferência para tirar algumas dúvidas sobre frações.